chegar lá no sítio, vou voltar para lá. Estava lá pescando, nadando na piscina, mas eu tenho um compromisso com o Senhor de estar aqui nessa noite, ministrando a palavra, vim de lá. Estou voltando para lá daqui, quando terminar o culto. Terça-feira nós iremos ministrar lá no Ipiranga. Então eu quero glorificar o nome do Senhor. Eu queria que você aplaudisse Jesus nessa hora. Aleluia! O dinheiro para ele são poucas as coisas. Como a igreja está um pouco vazia hoje, tem muita gente viajando, muita gente está fora, eu vou pedir para mim não ficar sozinho aqui, que você venha mais para frente aqui. Aqui está bom já, aqui, né? Mas eu queria que os de trás sentasse um pouco para frente, para mim ficar bem juntinho com você nessa noite. Amém? Amém. Eu sei que a minha voz alcança lá no fundo até ser microfone. Né? Minha voz, eu tenho 63 anos, vou fazer 64, mas, como dizia a galera, eu ainda estou no vigor das minhas forças. Ainda tenho muita lenha para queimar ainda, no reino de Deus. E eu quero queimar todas essas energias do reino para o reino, né? Para o reino de Deus. Eu sonho com o reino de Deus. Amados, eu estava até meio indeciso por duas mensagens aqui, as duas estão prontas aqui. Mas eu vou ministrar uma delas, a outra vai ficar para outra vez. Uma que ainda, eu nem coloquei todos os versículos, mas nós vamos passar assim, né, para a gente aprender alguma coisa. Nessa noite eu queria fazer um paralelo de três igrejas. A igreja do Velho Testamento, a igreja do Novo Testamento, a igreja contemporânea. A igreja do Antigo Testamento, a igreja primitiva, a igreja de hoje, a igreja dos nossos dias, a igreja contemporânea. Vou descer bastante. Deixa eu tirar. Vamos lá. Tá bom. Eu queria que você abrisse aí sua Bíblia no livro de João 8. João, capítulo 8. Texto que nós conhecemos de cor e salteado. Esse texto todos nós conhecemos dele. Porque é um texto que até pregaram para nós no começo da nossa conversão. Diz assim, João 8:32: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Diga comigo, conhecereis a verdade, e a verdade me libertará. Amém? Então, hoje nós vivemos dias em que muitos pregadores do passado, fazendo aqui um trocadilho assim bem fraquinho, bem ruim, mas muitos pregadores do passado, eles passariam longe das igrejas atuais. Por isso eu quero falar nessa noite de alguns sermões improváveis, pregadores improváveis, sermões improváveis, que não caberiam nas nossas igrejas, não iriam caber nas nossas igrejas, são totalmente improváveis nas nossas igrejas. E eu queria começar, vamos até que dar uma balanceada, que para mim deve ser assim, o primeiro sermão que foi registrado na Bíblia, eu acho que foi o primeiro sermão registrado na Bíblia. Eu não fiz um estudo sobre isso, nada. Mas começa em Deuteronômio, capítulo 28, vai até o 30, 31, que fala sobre as bênçãos e as maldições. Já falei sobre isso aqui, que as bênçãos e as maldições, elas foram proclamadas no Monte Gerizim e no Monte Ebal. Em dois montes. No Monte Gerizim, as bênçãos, 12 tribos foram destacadas para ficar em cima do Monte Gerizim para falar sobre as bênçãos. 12 tribos foram destacadas para ficar no Monte Ebal e falar sobre as maldições. E ali começa o sermão daquele de impactar, porque Deus está falando ali que se eu for um cara obediente, se eu obedecer a palavra, todas as bênçãos me seguirão, meu celeiro será grandemente abundante, não faltará nada na minha casa, não faltará nada para ninguém que está ao meu redor. Mas por outro lado, as maldições
lá no Monte Ebal dizia que se eu não andar no caminho do Senhor, se eu for rebelde, todas essas maldições que ele vai falando lá iriam me acompanhar também, vão me acompanhar também, se eu não ouvir, se eu não ficar atento àquilo que o Senhor está falando, se eu não prestar atenção naquilo que o Senhor está dizendo nos dias de hoje. Tudo aquilo que está lá no Velho Testamento, ela serve perfeitamente para os nossos dias, tanto as bênçãos que está lá no Monte Gerizim, como as maldições que estão lá no Monte Ebal. Então nós começamos por aí, e nós vamos ver uma pregação muito contundente de Josué. Eles entraram na terra, eles conquistaram a maior parte da terra, e chega uma época que o povo começa a ficar um pouco meio que desleixado, e ainda havia terra para conquistar. Deus tinha falado para Moisés que Josué iria ser o novo líder, que Josué iria levar o povo para a terra prometida. E aí quando chega no final que Josué morre, que Moisés morre, Deus fala: Josué, meu servo Moisés é morto, agora é a sua vez, agora é você, agora é com você, agora eu tenho um plano para a sua vida, e você vai herdar a terra. Aí Josué faz tudo aquilo que Deus manda. É o livro que eu mais amo na Bíblia, é o livro de Josué, é o livro das conquistas. E aí chega num determinado momento, o povo está assentado na terra, todo aquele que não tinha pecado, que não morreu no deserto, aqueles de 20 anos para baixo, que foram os que herdaram a terra, e eles entraram, e eles começaram ali, simplesmente, que meio que largar o Senhor. Tudo bem, vamos lá, vamos casar com a Niquelá do outro lado, vamos amigar com não sei quem, e aí começaram a se prostituir com outros deuses. E aí Moisés chama a igreja, e faz um sermão para a igreja, e no meio desse sermão, Moisés não, Josué, no meio desse sermão, Josué era da igreja do Velho Testamento, assim, finalizando o sermão, eles falam aqui, Josué fala assim: quanto a vocês, eu não sei o que vocês pretendem, o que vocês querem fazer, só que eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor, nós não vamos abandonar o Senhor por nada, porque vocês estão no meio da idolatria, vocês voltaram para os ídolos novamente. Então se vocês querem ficar com seus ídolos, que vocês fiquem com seus ídolos, vá para lá com seus ídolos, deixa o Senhor em paz se vocês não querem nada para o Senhor, mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Aleluia. Eu imagino como o povo deve ter ficado, mas o povo imediatamente falou assim: nós vamos servir ao Senhor também. O povo se arrepende e o povo se volta para o Senhor. Era um povo numeroso, era uma igreja muito grande, uma igreja que tinha saído do Egito, e era uma igreja muito numerosa. Um outro cara que chama a igreja também, e chama a igreja para um conselho, foi Elias. A coisa estava descambada. O rei foi um dos piores reis de Israel, não assim, acho que o tão pior, mas os seus filhos também. A geração de Acabe foi uma geração muito ruim, até que se assentou um rei dessa geração que começou a servir a Deus. Mas Acabe era um rei terrível, um rei que não prestava para nada, e o povo estava indo no mesmo embalo. O povo uma hora servia a Deus, uma hora ia lá no altar de Baal e se prostrava no altar de Baal, e depois ele ia lá, fazia um altar para Deus e sacrificava um holocausto por causa do pecado. E Elias chega num determinado momento, chama a igreja e fala: chega, vocês não podem mais cochear em dois pensamentos. Vocês não podem mais andar com um pé no mundo e outro querendo servir a Deus. Você não pode servir ao diabo e servir a Deus. Você não pode servir a Mamon e servir a Deus. Você tem que tomar, a partir de hoje, uma atitude na sua vida. Ou você é de Deus ou você é do diabo. Ou você é de Deus ou você é do Baal. Você não pode mais ficar cocheando em dois pensamentos. E Elias foi firme, foi duro. E todo mundo, nós iremos servir a Deus.
nós vamos servir ao Senhor, ainda que isso nos custe algo. Isaías, o profeta messiânico, né? Isaías tem alguns livros, né, que são meio pegados. Isaías é um, né? Isaías é o profeta messiânico, mas ele tem algumas coisas assim. E num determinado momento, o rei começa, o que era o sacerdote, o sacerdote não, o rei, né? Mas o que era para tomar as decisões, o que era para acertar as coisas, o rei deixa descambar as coisas. O rei deixa a coisa andar de qualquer jeito. A casa do rei estava uma bagunça, o rei Ezequias. E aí, Deus levanta Isaías vai lá e fala assim: olha só a mensagem. Ô rei, arruma sua casa, porque você vai morrer. Dá um jeito na sua casa. Igreja, dá um jeito na sua casa, porque você vai morrer. Igreja, dá um jeito na sua casa. Sabe o que o rei fez? O rei se rasgou as vestes, chorou, se arrependeu. E Deus deu mais 15 anos de vida para o rei. Essas mensagens, elas não cabem na igreja hoje. Se você trouxer uma mensagem dessa na igreja hoje, o cara vai falar assim: essa mensagem é uma mensagem encomendada. Ele está pregando essa mensagem porque ele sabe a minha situação, ou porque não sei o que, a mensagem é encomendada. A mensagem, ele pregou para mim. Samuel também manda um recado para Eli. Eli, dá uma olhada, os seus filhos estão se prostituindo dentro do templo. Os seus filhos estão roubando a comida, estão roubando aquilo que é sacrifício. Eles metem o garfo nas panelas, tiram aquilo que é sacrifício, aquilo que é dos sacerdotes. E eles estão roubando, e eles estão levando mulheres, profanando o nome de Deus. Eli, se você não der um jeito na sua casa, Eli, a sua casa toda vai sucumbir, Eli. Isso não serve para os dias de hoje. Isso não serve para os nossos dias. Se falar que toda a minha casa vai sucumbir porque meus filhos estão andando por caminhos tortuosos, isso não vai servir para mim. Isso não vai servir para a igreja. Isso sem falar do profeta Jeremias, que foi, nossa, aquilo, né? Tantas vezes subjugado, pisoteado, a firmeza de Abacuque com a igreja. A situação era ruim, a seca era terrível, tudo se acabando, as pessoas murmurando contra Deus, as pessoas começaram no mesmo modo lá que no tempo de Joel, as pessoas, primeira coisa, quando há escassez, elas cortam o sacrifício, elas param de dar o dízimo, param de dar oferta na hora do sacrifício, e a coisa era tão ruim, e Zacarias chama a igreja naquela época e fala assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja carne no campo, ainda que a vide não dê o seu fruto, pode acontecer qualquer coisa, eu vou continuar do lado do meu Deus. Eu vou continuar com o meu Deus. Pode acontecer qualquer coisa na sua vida, qualquer coisa. Se você ficar do lado de Deus, você é vencedor. Não há nada, absolutamente nada, se nós ficarmos diante do lado do nosso Deus, que vai prevalecer contra nós, que vai prevalecer contra a igreja. Abacuque foi rápido, direto com a igreja, ainda que não haja gado, ainda que não haja vide, ainda que não haja fruto, ainda que não haja nada, eu vou continuar servindo a Deus. Mas é improvável nos dias de hoje. Zacarias, então, como começa o livro de Zacarias? Alguém lembra como começa o livro de Zacarias? Queridos, é uma paulada, mas uma paulada na igreja,
que o livro de Zacarias começa ele falando que o povo estava ofertando animal impuro, falando que a mesa do Senhor era imunda, que o povo dava o pior para Deus, o pior tempo era para Deus, era a esmola para Deus, o animal era o pior animal. Eles tinham animais bonitos e formosos, mas eles davam aquilo que era pior para Deus. E Zacarias já foi direto: vocês estão chamando a mesa de Deus de imunda, porque vocês sacrificam o pior. Improvável. Como que eu vou pregar uma mensagem dessa hoje? Eu tenho que pregar sobre as bênçãos. Eu tenho que pregar que Deus, Ele vai prover todas as coisas, e vai verdadeiramente. Mas só fica nisso, só fica nas bem-aventuranças, na prosperidade. Tinha me fugido a idade. Na prosperidade, prosperidade. Aonde que uma dessas igrejas da mídia vai chegar e vai falar assim: vocês estão chamando Deus de imundo? É improvável. São pregações improváveis, pregadores improváveis. Ageu, eles começam a reconstruir o templo. Começam a fazer, levantar os muros, né? Esdras, Neemias chegam da Babilônia, e eles começam um serviço maravilhoso, um serviço espetacular. E eles erguem os muros, e eles começam a arrumar o templo. E aí, quando passa 10, 12, 13, 14, 15 anos, sabe o que eles fizeram? Pararam de organizar o templo de Deus, a casa de Deus, que era a glória da segunda casa, que tinha dito que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. A segunda casa seria, Deus iria visitar mais ainda do que a casa de Salomão, que Deus fez grandes coisas. Quando Deus visitou a casa, quem estava lá dentro não conseguia parar de pé. E Deus fala que a glória da segunda ia ser maior do que a primeira. Mas sabe o que o povo faz? O povo começa a se preocupar com as suas próprias casas, com os seus próprios negócios. E aí Ageu chama a igreja. Sabe por que vocês comem e vocês não ficam satisfeitos? Porque vocês estão cuidando de apainelar as suas casas, esquecendo a casa de Deus. Vocês ganham dinheiro e parece que ele entra num saco furado, num saquetel furado. Não dá para nada. As coisas vocês não conseguem comprar nada com o que vocês ganham, porque vocês não estão preocupados com aquilo que é do Senhor. E Ageu chama a igreja e fala: imagina só, Jesus amado, se Ageu vier pregar em algumas igrejas, eles iam mandar Ageu embora. Reunidos, sem falar em Oséias, Joel, profetas radicais, Daniel, Amós. Aí é a igreja do Velho Testamento. Queria trazer um pouco para o Novo Testamento. Um pregador totalmente indesejável nos nossos dias. Nos nossos dias ele não caberia. Primeiro porque se vestia mal, só se alimentava de tranqueiragem, e o palavreado dele não era nada. Você sabe do que eu estou falando, né? De João Batista. João Batista, já pensou João Batista pregando nas igrejas hoje? Aquela roupa fedida de lã de camelo, comendo gafanhoto e chamando as pessoas de raça de víbora. Raça de víboras. Vocês têm que se arrepender. Vocês precisam se converter. Vocês precisam crer que Jesus Cristo veio. Eu sou aquele que vai abrir o caminho. Aí João Batista ainda tem a ousadia de chegar na casa de Herodes e falar assim: você é um adúltero, você está traindo o seu irmão com a mulher dele dentro da sua casa, você é um adúltero. E multidões eram batizadas por João Batista. Grande multidão. Multidões acompanharam João Batista para serem batizados.
falar desse jeito na igreja hoje, não vai batizar ninguém não. Vai batizar ninguém. Se falar para vocês são raça de víbora, vocês, quem mandou vocês falar essas coisas do reino? Vocês precisam se converter, vocês precisam deixar o pecado. Não ia batizar não. Já pensou aquele cara estranho, aquela roupa estranha? Ninguém que está tanta gente estranha no televisão hoje, né? E aí, ainda, o outro João, o apóstolo, que vai preso, e lá ele escreve cartas, 7 cartas para as igrejas da Ásia. E essas cartas eram para ser pregadas nas igrejas da Ásia. Eu não vou citar as cartas, mas algumas dessas cartas, uma dessas cartas, ele fala assim, ó, sabe o que vocês fizeram, igreja? Vocês fizeram um trono de Satanás lá. Vocês colocaram lá um trono para Satanás. Colocaram um trono para Jezabel. Igreja, vocês precisam se arrepender e voltar para o primeiro amor. Senão tudo que você tem vai ser tirado. Igreja, toma cuidado, igreja. E ele escreveu coisas assim para as igrejas que não sei se essa carta viesse para as igrejas hoje, porque a gente prega, às vezes quando a gente prega no livro de Apocalipse, você prega com uma ênfase diferente. Você prega com uma ênfase diferente. Você não fala que as pessoas estão fazendo um trono para Satanás na casa dela. Você não vai falar isso. Você não vai falar que se vir um pregador aqui, ele não vai, ainda que ele saiba de alguma coisa, que esteja acontecendo alguma coisa, ele não vai falar que nós estamos fazendo um trono para Satanás. Ou que as pessoas estão perdendo o primeiro amor. Ah, você precisa voltar para o primeiro amor, querido. Não foi bem assim não a coisa. Você precisa voltar para o primeiro amor. Você não pode andar mais assim, querido. Estava repreendendo o pecado. Repreendendo o pecado da igreja, o pecado das pessoas. Essas cartas eram para isso, para repreender a igreja, para trazer a igreja para o prumo, para alinhar a igreja com o Salvador da igreja, que é Jesus Cristo. Porque o tempo vai passando e nós vamos saindo fora do prumo. E a gente precisa, às vezes, muitas vezes precisa até quebrar a estrutura, para fazer uma estrutura nova. Isso nas nossas vidas. Para que a gente possa ficar no prumo de Deus. Aí nós falamos, depois eu vou voltar para a igreja do Antigo Testamento. Mas eu queria falar de um sermão, de um cara que pregou um sermão, chamado Jonatas Eduardo. Alguém já ouviu falar em Jonatas Eduardo? Algumas pessoas aqui já conhecem o Jonatas Eduardo, que pregou o maior sermão, considerado o maior sermão de todos os tempos. Diziam que Jonatas Eduardo era um crente, como é que fala? Tradicional. Dizia que ele era bem tradicional. E diziam que esse sermão, ele não foi assim, do jeito que eu estou falando aqui e tal. Ele foi pregando o sermão do jeito que a igreja prega lá. E o sermão chama-se Pecadores nas mãos de um Deus irado. Você precisa ler, porque é pequenininho, é um sermão que foi feito no livreiro. E Jonatas Eduardo, ele traz de uma forma muito clara, com muita convicção, das coisas que Deus falou no coração dele. Uma das frases de Jonatas Eduardo diz assim, ó: não existe absolutamente nada que impede Deus de te mandar para o inferno hoje. Não existe absolutamente nada que possa impedir Deus de me mandar para o inferno hoje. O diabo não pode me mandar para o inferno. Não pode. Só Deus. E ele fala assim, não existe nada. E ele fala assim, você anda
numa linha tênue, numa linha fina, e de um segundo Deus pode te lançar no inferno. A única coisa que faz com que Deus não me mande para o inferno hoje é o amor dele. É a única coisa que faz com que Deus não me mande para o inferno hoje, agora, nesse minuto, é o amor dele. E as pessoas, os historiadores vão relatando que à medida que ele ia falando o sermão, pregando esse sermão, à medida que ele se aproximava desse sermão, as pessoas começaram a rasgar as roupas nas cadeiras, e elas começaram a vir de joelho até onde estava o púlpito, se arrependendo, chorando, clamando a misericórdia de Deus. Todas aquelas pessoas se converteram. Houve um grande rebuliço na cidade. Diz que nas cidades até as cadeiras ficaram vazias, de tão grande que foi o arrependimento. Mas ele estava falando dele. Falando que Deus podia mandar para o inferno. O discurso de Pedro queridos, olha lá no livro de Atos, tá? Sobre o discurso de Pedro. Tinha acabado, que eles tinham terminado de receber o Espírito Santo. Até uma confusão geral. Nós estamos falando hoje isso lá no sítio. As pessoas, elas falam assim: eu sou pentecostal. Elas não sabem nem por que elas são pentecostal. As pessoas acham que porque elas falam em línguas, elas são pentecostais. São batizadas no Espírito porque falam em línguas, elas são pentecostais. Falar em línguas é apenas uma das evidências do batismo no Espírito Santo. Uma das evidências do batismo no Espírito Santo. Mas as pessoas fazem uma grande confusão, porque o Espírito Santo ele veio no dia da festa de Pentecoste. São 3 festas que Deus ordenou por estatuto perpétuo. Nós sabemos quais são essas festas, não sabemos? 3 festas: Páscoa, Tabernáculos e Pentecostes. Essas 3 festas, Deus falou assim: ó, vocês vão fazer essas festas por estatuto perpétuo, de geração em geração até os dias de hoje. Não sei porque a igreja não faz essas 3 festas, eu não sei. A Páscoa faz de um jeito tudo errado, Pentecoste não faz, Tabernáculos algumas. Nós vamos fazer esse ano, em nome de Jesus. Então eram 3 festas. E no dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio. No dia da festa. Estava tendo uma festa, no dia da festa o Espírito Santo veio. Pedro, cheio do Espírito Santo, os caras começaram a falar: estão bêbados, está lá, está tudo bêbado. Estão falando uns negócios que ninguém entende, está tudo bêbado. Pedro, Pedro começa um discurso que, se ele pregasse em algumas igrejas, ele ia apanhar. Pedro começa um discurso, não sei quantas mil pessoas tinham naquele lugar. Pedro começa um discurso assim: ó, vocês mataram Jesus Cristo. O povo judeu, vocês mataram Jesus Cristo. Vocês entregaram Jesus Cristo na mão de ímpios. Vocês mataram Jesus. E ele foi falando, e ele foi fazendo esse discurso cheio do Espírito Santo. A conclusão disso foi que 3.000 almas se converteram. Não sei quantas tinham, mas 3.000 se converteram num discurso do qual falava assim: vocês mataram Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que morreu, ao 3º dia ressuscitou. Ele vai dando tudo, falando tudo aquilo que o profeta Isaías falou, e um monte de outras coisas. E eles falaram assim: vocês mataram ele. Agora, por que essas coisas aconteciam?
Por que essas coisas aconteciam? Por que as pessoas se convertiam de uma forma tão grande? Tanta gente se convertiam nesses discursos que seriam absurdos nas nossas igrejas hoje, que seriam improváveis nas nossas igrejas hoje. Por que as pessoas se convertiam? Vamos voltar lá para o começo. João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. Eles falavam somente a verdade do Evangelho. Eles não omitiam nada daquilo que o Evangelho puro e limpo de Jesus Cristo traz para que nós possamos pregar para as pessoas. Hoje, a igreja se modernizou. A igreja é moderna. A igreja tem um som muito grande. A igreja tem microfone. A igreja tem uma mídia que assusta. Eu estava lá no sítio do Pedrinho e a televisão dele é uma televisão que não é canal fechado, aberto. É canal aberto. Mas eu nunca vi tanto canal de televisão como aquela televisão lá. Queridos, muito mais da metade. Muito mais da metade. Falando do Evangelho. A mídia é muito grande. Só que o Evangelho, ele é fraccionado. O Evangelho, ele é pregado por partes. E eu vou no lugar que a parte do Evangelho me interessa. Ali fala de prosperidade, fala que se eu der 100 eu vou ganhar 200. Ou se eu der 100 eu vou ganhar 10 mil. Então eu quero ir para lá. Porque é lá, é lá que está falando daquilo que eu quero. Ou o Evangelho só fala de cura, ou de expulsar demônio, ou de libertação, ou de sei lá. Mas o Evangelho ele não é pregado por inteiro, ele não é pregado na sua íntegra. Então, hoje nós vivemos uma verdadeira mesa. Como é que fala quando a gente vai comer fora lá? Tem o self-service. É isso aí. Aí você vai, escolhe o que você quer comer. Opa, eu estou pagando aqui, peraí, eu estou pagando. Eu vou escolher o que eu quero comer. Isso aqui eu não quero. E a igreja está desse jeito. A igreja, se nós formos reverter em números do tanto de gente que nós temos hoje, da população que nós temos hoje, da população que havia na igreja primitiva, das modernidades que nós temos hoje, dos recursos que eles tinham na igreja primitiva, se convertia muito mais gente, mas muito mais, infinitamente mais gente do que se converte hoje, porque a igreja deixou de pregar a verdade. A igreja, de um modo geral, estou dizendo de um modo geral, a igreja tem outras preocupações. A igreja tem preocupação com o prédio, a igreja tem preocupação com o seu pastor, a igreja tem preocupação. Não estou dizendo que coisas estão erradas aí, mas a preocupação é essa. E o Evangelho é levado para um só lado. É tirado o foco do Evangelho, o foco do Evangelho verdadeiro, a salvação em Jesus Cristo é tirada. A salvação em Jesus é colocada numa rosa, é colocada num sei lá o quê. A salvação em Jesus Cristo ela é transformada em outras coisas. Eu preguei uma vez sobre 4 tipos de pessoas que mataram Jesus. Mas são pregações improváveis. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa geração não consegue, essa geração nossa hoje, a geração de hoje, não consegue alcançar o que a igreja primitiva alcançava, o que a igreja do Velho Testamento alcançava. E a igreja do Velho Testamento nem tinha o Espírito Santo habitando na igreja de uma forma geral. Eles nem conheciam Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo não havia ainda tendo vindo como um cordeiro puro, santo, imaculado, para ser oferecido como holocausto. E eles tinham uma facilidade muito grande para se arrepender, porque para eles era
A mensagem para eles era pregada de uma forma diferente. A mensagem era pregada de uma forma íntegra. Que Deus é amor, mas Ele é também justiça. Eu sei que Deus é amor, Deus me ama, e por isso eu estou aqui nesta noite. Olha lá, eu tenho que saber. Eu tenho que ser santo. Deus fala para mim ser santo como Ele é santo. Eu preciso ser santo. E essa santidade, ela não faz com que eu seja melhor do que o Tiago. Muito pelo contrário. A santidade que Deus coloca na minha vida é para que eu ajude outras pessoas a serem santas, mostrando para elas o Evangelho verdadeiro, o Evangelho da verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. E João 8:36 diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós só seremos libertos. A igreja só vai crescer quando Jesus Cristo for pregado de uma forma verdadeira, íntegra. Não o Evangelho todo fatiado, com interesses. O Evangelho com interesses. Sabe o que o apóstolo Paulo falou para Pedro? Pedro tinha alguns interesses com os judeus. Quando ele estava na frente dos judeus, o Edivaldo tem uma raiz judaica. Não é verdade? O quê? A Cláudia tem uma raiz judaica. Aí, como eu sou judeu também, para me simpatizar com a Cláudia, Claudinha, tudo bem? E aquele bolo lá, você vai fazer aquele bolo lá para nós? Vamos lá, vamos fazer uma festa lá e tal. Aí, quando eu estava junto com o ímpio, aí eu, como é que tá? Tudo bem e tal. Mas quando ia lá, eu falava mal do ímpio. Então, aí o apóstolo Paulo chega para ele e fala assim: você tem duas caras? Pedro, você tem duas caras? Quando você está com o judeu, você é uma coisa. Quando você está com o gentil, quando você está com o incrédulo, você é outro. Você precisa ser o mesmo. A mesma coisa que você é lá com o Rafael, você tem que ser com a Cláudia, viu? Você não pode fazer essas coisas, porque Deus não faz acepção de pessoa, não. Foi na cara. Mas a igreja tem medo de algumas coisas. Medo daquilo, medo que eles locais. Conhecereis a verdade vos libertará. Amados, o dia que não for para mim pregar a verdade, é melhor eu parar. É melhor que Deus levante outro. É melhor que Deus levante outro. Eu estava brincando lá, conversando com o pessoal, e eu fico irritado, quando alguém prega uma mensagem dura, e alguém fala: hoje foi chicote. Deus é carrasco para chicotear? O nosso Deus é carrasco para dar chicotada em alguém? Quando tem uma mensagem difícil na igreja, é porque Deus me ama, é porque Deus quer que eu me conserte, é porque Deus quer que eu saia do caminho errado, que eu vou para o caminho estreito, para o caminho direito, para o caminho que leva à vida eterna, o caminho que vai conduzir à salvação. Deus não dá chicote. Deus não dá chicote. Ele deu oportunidade para o povo do deserto, Ele deu oportunidade para todo mundo, deu oportunidade para mim. Eu era um miserável pecador. Não tem ninguém aqui, e isso eu falo e você pode ter certeza absoluta. Não tem ninguém aqui nessa igreja que pecou mais do que eu. Ninguém. Quem conhece o meu testemunho sabe, não tem ninguém aqui que pecou mais do que eu. Mas Deus me amou. E Ele falou para mim: olha, onde abundou a graça, onde abundou o pecado na sua vida, vai abundar a graça de Deus. Aleluia. Onde abundou o pecado, vai abundar a graça. Porque me pregaram a verdade, pregaram o evangelho de verdade. E é isso que nós temos que fazer, amigos. Nós devemos pregar a verdade que liberta. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. Improváveis. Pregadores improváveis. Sermões improváveis. Todos eles só levaram as pessoas a serem salvas, a serem libertas. Se um dia você ouvir um sermão improvável em qualquer lugar, queridos, primeiro nós temos que prestar atenção se é de Deus, né?
Se for de Deus, queridos, deixe ele cair no seu coração. Se você estiver errado, conserte o seu erro. Mude a atitude, mude a postura, mude o conceito, mude o seu jeito, para que Deus possa fazer a obra na sua vida e através da sua vida. Quando você ouvir uma pregação, você fala, não fala que nem os discípulos falaram. Esse discurso é muito duro e muitos foram embora. Mas o Pedro falou assim, Jesus falou para eles, e vocês, não querem ele também? Aí Pedro fala assim, para onde nós vamos? Para onde nós podemos ir? Para onde iremos nós? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Só aquilo que sai da sua boca vai trazer salvação. Só aquilo que o Senhor está falando, Senhor, é que vai trazer salvação para nós. E Ele deixou o manual para nós, que é a palavra, que é a Bíblia. E é isso que nós devemos fazer. Aleluia. Senhor, nos ensina, Senhor. Nos ensina, Pai. Nos ensina o caminho da verdade, Senhor. O Senhor diz que o Senhor é a verdade. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. É por esse caminho que nós queremos entrar, Senhor. É pelo caminho da verdade, pelo caminho da vida, que vai conduzir até Deus. Porque se não for por isso, nós não poderemos nunca chegar até o Pai. E nessa noite, Pai, é uma noite onde as pessoas estão festejando o carnaval, que muitos irão ter aborrecimentos, muitas moças irão engravidar, muitos jovens estão se prostituindo, porque não foram pregados a eles a verdade que liberta. O Senhor nos dê essa oportunidade, Deus, de pregarmos essa verdade, meu Pai. Nos dê a oportunidade de pregar a verdade que liberta, a verdade que salva, a verdade que cura, um evangelho íntegro, um evangelho, ó Deus amado, puro, simples, como é o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho do Senhor Jesus, ele é simples. Nós é que complicamos. Eu te peço, Deus, nessa noite, faça a nossa vida, Pai, a Bíblia aberta para as pessoas, que as pessoas possam olhar para nós e ver a palavra de Cristo em nós, Pai, que possa ver Cristo habitando em nós, Senhor. Senhor, nós precisamos do Senhor, Pai, precisamos da Tua graça, precisamos, ó Deus amado, do Teu amor, precisamos, Senhor Deus, de que o Senhor possa nos dar esse entendimento, Pai, de que se nós pregarmos a verdade, as pessoas serão libertas, de que se nós falarmos para ela que Deus ama, mas que Deus também é justo, não vamos ficar só que Deus ama, mas que Deus ama e Ele é justo. Não vamos ficar só que Deus dá prosperidade, mas que nós temos também os nossos deveres como cristãos. Peça isso para Deus. Peça isso para Deus. Peça a graça do Senhor. Confessa-te, Senhor, fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, me ajuda, meu Deus.
quebrantado e humilde. Aleluia. Não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça.